E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui seu Geraildo Santana. É um homem que transformou cicatrizes em combustível. Nascido em Coremas, no sertão da Paraíba, Geraildo Santana conheceu cedo as limitações, as dificuldades e os sonhos que pareciam distantes demais para serem alcançados. Enquanto outras crianças pedalavam, ele observava, enquanto muitos enxergavam obstáculos, ele aprendeu a enxergar possibilidades. Autor do livro Transformando Cicatrizes em Combustível para a Vitória, fez da própria história uma missão: mostrar que não são as quedas que definem uma pessoa, mas a forma como ela decide levantar. Esta não é uma entrevista sobre sucesso, é uma conversa sobre coragem, propósito, fé, liderança e transformação humana. Seu Geraildo, seja muito bem-vindo ao Pod Plástico. Por favor, se apresente para o pessoal. Já disse tudo, já resumiu muito bem, né, do Geraildo. Primeiro, dizer do meu prazer de estar aqui, né, nesse momento, participando desse podcast, e dizer que se não fosse o digital, isso seria impossível, e eu costumo dizer que eu sou o cara que veio da datilografia e que hoje transito com uma certa facilidade no digital. Eu sou um aficionado, eu sou um apaixonado por esse mundo, exatamente porque ele permite isso aqui, né? Esses encontros, eu em Rondônia, o senhor aí em São Paulo, e nós fazendo esse episódio juntos. A gente que veio do mundo off sabe muito bem dar valor para isso que nós temos hoje, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Rondônia, para se comunicar lá com minha mãe, era carta, mandava carta pelo correio, era aquela emoção. Orelhão, quando... né? Orelhão. Orelhão. Meu irmão, quando foi embora para os Estados Unidos, a gente ficava num orelhão para ligar, e assim, o orelhão já era um avanço, né? Então, assim, o Geraildo saí do sertão da Paraíba com 20 anos de idade, vim para Rondônia, como minha mãe dizia, em busca de ser alguém na vida. E o que era esse ser alguém na vida? Esses dias, né, seu Rui, alguém falando, e uma pessoa que possivelmente nasceu em berço de ouro, combatendo, dizendo que ela não concordava com essa expressão de ser alguém na vida, porque ela não viveu do outro lado. Então, assim, só quem viveu do outro lado sabe o que significava isso, né? E minha mãe o tempo todo buzinava nos nossos ouvidos: meus filhos, estudem para vocês serem alguém na vida. E esse alguém na vida é o que minha mãe queria dizer? Alguém que conquistasse o seu espaço, né? Que chegasse, que realizasse os seus sonhos. E os dela, né? E os dela, né? Com certeza. Os sonhos delas eram realizados pelos teus, né? Com certeza, os pais se realizam, né, pelos sonhos dos filhos, né? Isso é natural. E eu vim para Rondônia com um sonho de ser funcionário do Banco do Brasil, e graças a Deus foi em Rondônia, que eu costumo dizer, foi em Rondônia que as portas começaram a se abrir para mim. A minha vida, a vida passou a me bater com menos força, porque até eu chegar em Rondônia, eu resisti porque nós éramos brutos, mas apanhamos muito, muito. Eu costumo dizer, seu Rui, sempre assim, e quando eu falo do sertão, quando eu falo da minha história, das minhas experiências vividas, eu não falo me vitimizando, eu falo exatamente para encorajar outras pessoas. Ei, não importa de onde você veio, certo, né? Exato. Não importa de onde você veio, não importa o tanto que a vida já te bateu, o importante é que você não desista. Então, assim, eu digo que Rondônia foi minha Canaã, foi aqui, graças a Deus, que as coisas... Eu vim comprar uma roupa para mim em Rondônia com 20 anos, eu vim conhecer pizza com 20 anos, eu vim comer uma comida melhor com 20 anos, e o que eu tenho falado muito, eu aprendi a andar de bicicleta quando eu cheguei em Rondônia aos 20 anos de idade. Até então eu não tinha subido numa bicicleta. E hoje, graças a Deus, como tem uns posts meus, eu pedalo a 150 metros de altura. E quando eu estou ali... Vamos falar disso. Vamos falar disso. Quando eu estou ali,
a minha mãe, ela veio para... Ela é do sertão da Paraíba, de Antenor Navarro, hoje é Antenor Cidade do Navarro. Peixe. Uhum. Ela veio de Pau de Arara para São Paulo. Uhum. Sei lá quantos dias ela, os pais, os irmãos, eles vieram de Pau de Arara. Então, a gente sabe muito bem o que é ser alguém na vida, né? Sim. Essa frase, você tem que ser alguém, né? Você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa Uhum. para ser Sim. alguém na vida. Isso Sim. muito... É fascinante, assim, a força que as pessoas têm guardada dentro delas, né? Sim. E só sabe quem passou por isso, né? Com certeza. Quem não passou, então, assim, essa coisa do só sabe quem passou. Esses tempos atrás, eu fiz um podcast com um juiz aqui da minha cidade, Milo, e eu falei para ele, eu disse, possivelmente nós vamos tocar nesse assunto aqui, mas a minha mãe trocava votos, por exemplo, ela trocou votos pelo meu curso de datilografia. Aí hoje quem está aqui de fora condena o pessoal de lá e fala, e eu falo assim, o que seria de mim se não fosse o curso de datilografia? Mas minha mãe negociou. Então, assim, era só a época que conseguia alguma coisa. Eu lembro que havia promessas, olha, nós vamos empregar um filho seu, nós vamos empregar, e nunca que nós conseguimos. Então, assim, foi preciso a gente sair de lá. Né? Então, só quem passa sabe, né? Só quem É que o passa serviço sabe. público ele é muito importante para a empregabilidade em cidades que não oferecem absolutamente nada, né? Sim, sim. Todo mundo Uhum. quer trabalhar no serviço público, que é a única Serviço coisa que público. dá carreira, dá plano, que o cara não É, é mandado embora, dá sim. segurança, né? Uhum. E conta pra gente, qual a lembrança mais forte que o senhor tem da sua infância? Da minha infância, assim, tanto eu quanto o meu irmão caçula, a gente sempre comenta isso. É uma lembrança muito forte, assim, por exemplo, na época de Natal, que toda criança ganhava brinquedo, todo mundo tinha aquela coisa de Papai Noel, e esse velhinho nunca passava lá em casa. E meu irmão conta que ele fala assim, Geraildo, e um dia eu peguei mãe no corredor, assim, né, lá da casa, e falei assim, mãe, Papai Noel passou em todas as casas, só não passou aqui. Que discriminação besta é essa? Aí ele disse que olhou e viu mãe chorando. Então, assim, ele carrega muito essa lembrança. Então, eu tenho, e por muito tempo, seu Rui, é incrível, por muito tempo eu enfrentei o trauma do Natal. Natal era a época, para mim, assim, traumática, que mexia Triste. muito, muito triste, muito triste. Então, assim, graças a Deus, eu consegui ressignificar, eu consegui superar, e eu consegui olhar para outras coisas que a vida me proporcionou. Mas, assim, é uma lembrança muito. Essa coisa de você não ter, essa coisa de você ver outros, por exemplo, a própria bicicleta, você via outras crianças brincando de bicicleta e você não ter. Então, assim, não é fácil uma criança entender essa situação. Não tem Ah, nada que explique para uma criança. Só depois que você fica adulto e você vai entender um pouco, né? Olhar que as condições não permitiam. e o que faltava materialmente dentro de casa, faltava materialmente e sobrava dentro de casa, o que sobrava dentro de casa, né? Faltava do material, mas o que tinha a mais dentro de casa? O seu Rui, eu digo exatamente o seguinte: eu e os nossos irmãos, nós temos uma solidariedade gigante dentro da gente. Nós temos assim uma coisa de não ver alguém sofrendo, uma coisa de ajudar, uma coisa de dividir, uma coisa de partilhar o pão. E isso era de quem? Dos meus pais. Meu Quantos pai trazia. irmãos? Na verdade, eu costumo dizer, seu Rui, que eu já sou vencedor desde a origem, porque minha mãe teve 10 filhos, 4 morreram com a mortalidade infantil, aquelas doenças. Então, eu digo, eu já sou um vencedor por ter ficado dentro dos 60% que sobreviveram. Então, quando eu olho para isso, eu falo, graças a Deus, já comecei vencendo, porque 4 irmãos foram pequenos.
né? Então, assim, a gente via muito os meus pais extremamente solidários. Minha mãe era de uma solidariedade e meu pai muito mais. Então, assim, os dois se completavam. Então, se eu disser o que sobrava, o que abundava, né, era solidariedade, né? Eram extremamente solidários meus pais. Isso é fantástico. E é muito comum isso. A gente vê quanto menos tem, mais solidário é. Mas, sim. A gente participa de várias ações, de várias coisas assim, e quanto menos o cara tem, mais o cara divide. É um negócio incrível, né? É, É um negócio exatamente incrível. porque ele sabe, né, seu Rui, sabe o que é não ter, né? É. E é verdade. E aí, ainda tem alguma lembrança assim que o senhor lembra daquela época lá que te emociona muito? A partida, o dia que eu fui sair de casa, né? Então, assim, um momento. Eu sempre penso nisso, cortando o cordão umbilical. Aquela É um ruptura. momento, aquela ruptura. Não é fácil você sair debaixo da saia da mãe, né, de estar ali do convívio com a tua família. Eu acho muito bonito hoje, né, as famílias que moram juntas, que têm os irmãos na mesma cidade, eu acho isso um luxo, né? Mas infelizmente assim, nós tivemos que esparramar. E saiu na cara e na coragem. Na verdade, um irmão meu já tinha vindo para Rondônia, que era professor, e ele acabou puxando os demais, né? Os outros três. Aí ficaram lá só meu pai e minha mãe e duas irmãs, né? Eu ainda tenho uma irmã que eu digo para o meu irmão, eu digo, olha, de todos nós, a mais bruta, a mais resistente é Fatinha, porque ela permanece lá. Ela continua lá, inclusive na casa da minha mãe. Então eu falo assim, ela é uma guerreira, né? Tá lá ainda e gosta de lá e não quer sair. E eu respeito, sabe? Eu acho que não é fácil quando você sai do teu lugar que você foi criado. É uma coisa gostosa quando, né? Aquele convívio, todo mundo se conhece. Eu até brinco que a gente tentava falava de trazer minha mãe para cá, minha mãe dizia, eu só vou se vocês levarem minha casa com tudo. Ou seja, ela estava dizendo, eu não vou, não me mexa, não quero sair daqui. Não Né? mexe comigo. Não mexa comigo. Ela dizia, olha, vou se vocês arrancarem a minha casa e instalarem ela aí. Né? Então, Tá certo, velho. A minha mãe igualzinha, vai tentar tirar da casa dela lá. não queira. Não tem como. Não, Não, não existe a menor possibilidade. não. Uhum. Inegociável, né? Por que o senhor escolheu o título Transformando Cicatrizes em Combustível para a Vitória? O que te levou a esse título? Eu costumo dizer assim, né, seu Rui? Se eu fosse olhar para os obstáculos, para as dificuldades, para as pedras no caminho, eu teria desistido. Mas não, eu sempre olhei muito para os obstáculos, para os desafios, para as dificuldades, como uma força. Eu digo sempre assim, que quando enfrento algum problema, alguma dificuldade, surge dentro de mim um combustível, uma força violenta de que eu vou superar, de que eu vou vencer, né? Até quando eu olho para o passado e vejo tantos de desafios que eu já superei. Então, o título ele tem muito a ver com toda a minha trajetória, com todas as minhas dificuldades, com todos os percalços que eu encontrei ao longo da minha caminhada. E todas as dificuldades, elas foram combustível, sabe, para que eu não desistisse, para que eu chegasse, né, até aqui. E eu continuo, né, na caminhada, então eu continuo na toada, e muitas vezes pessoas que passaram, às vezes, por situações semelhantes ou até inferiores às que eu passei, acabam parando, acabam sentando na beira do caminho. E eu não, graças a Deus, eu tive a força necessária para tornar todas as dificuldades, né, tornar nesse combustível, nisso que me move até aqui, né, que se conecta com o meu propósito, com o meu desejo de continuar atuando, de continuar vencendo.
E hoje também de levar isso para outras pessoas, né? Através do livro, através das minhas mentorias, né? Como são as mentorias do senhor? O que o senhor aborda? Como é que funciona? Olha só, hoje eu, até com experiência de alguns líderes, de alguns modelos de liderança, eu tenho me preocupado muito com alguns estilos de liderança, alguns modelos que estão aí dentro das empresas, fazendo algumas estripulias, né, causando alguns problemas para as organizações. Alguns modelos que estão instalados. Então, eu costumo dizer que o líder, para que ele seja um líder referência, seja uma liderança humanizada, ele precisa passar por um processo de autoconhecimento. Quem é ele, como ele age sob pressão. Então, a minha mentoria, ela é um pouco desse autoconhecimento, preparando os líderes e os futuros líderes exatamente para exercerem as suas lideranças com maior assertividade. Ela passa por esse processo. Entendi. E a questão do. Vamos voltar um pouquinho. O senhor chegou aí e queria ser funcionário do Banco do Brasil. Esse era o teu sonho, era ser funcionário do Banco do Brasil. Só E deu servia se certo fosse logo de Banco do cara? Brasil. Não, Chegou, fez o concurso, passou? Como é que foi? nada, tem uma história, tem uma longa história por trás disso. Na verdade, é o seguinte, a minha mãe, ela ia receber meu pai era funcionário do DENOX, O que é Departamento o Nacional, Denox? é um órgão federal lá do Nordeste, Departamento Nacional de Obra contra as Secas. Era do governo federal. Só que meu pai era o funcionáriozinho que estava no subsolo, era o mais baixo, né? Nunca teve. Tinha umas promoções lá, mas o meu pai, infelizmente, nunca era contemplado. Ou seja, em termos de salário, ele era o que ganhava menos, né? E minha mãe ia em uma outra cidade receber esse pagamento dele, que era no Banco do Brasil, porque na minha cidade não tinha Banco do Brasil. E ela levava o meu irmão caçula, e graças a Deus, um mês ela me levou. E quando eu entro naquele Banco do Brasil, foi o meu ambiente mais luxuoso até então, eu nunca tinha entrado. Quando eu vi aquele ambiente com ar-condicionado, eu olhei para um lado e para o outro, aquele ar-condicionado entrando na minha narina, eu falei, que negócio é esse aqui? Trem gostoso. Aí eu olhei para um lado e para o outro e eu pensei, falei assim, eu vou trabalhar aqui. Mas eu não falei com minha mãe. E isso, seu Rui, o tempo de espera foram 18 anos. Se passaram 18 anos para que o meu sonho se realizasse. Então, eu digo que eu soube esperar. Né? Foram 18 anos. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pegar fila. Isso quando eu já estava trabalhando, quando eu já estava em Rondônia, quando eu ia. Eu amava, porque eu alimentava o meu sonho. Aí, depois que eu via o pessoal reclamar de fila, eu falava assim: poxa vida, o que seria de mim se não fosse fila? A fila era como se fosse uma vitamina todo mês que eu injetava na minha cabeça, todo mês, porque eu ia para lá e eu me visualizava. A prática da imaginação, da visualização, eu pratiquei muito, sabe, seu Rui? Eu olhava para um lado e para o outro e eu me via lá. Eu não tinha inveja, mas eu via aqueles funcionários muito elegantes, muito bem vestidos. E eu falava, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Até que chega o dia que eu fiz a minha inscrição e eu trabalhava na Emater. E quando eu cheguei lá na Emater, os meus colegas, seu besta, você foi dar dinheiro para o governo, esse concurso é só para arrecadar. E eu brincando com eles, né? Olha, eu fiz, eu vou passar, e quando vocês forem ao banco, não peguem fila, me procurem, porque eu estarei Vai lá lá. e me chama. Vai lá e me chama. E eu sempre gostei muito de, se for para dizer alguma coisa de mim, ou para mim, que seja coisa boa. Então, eu sempre gostei, né? Eu digo, até brincando, você tem que se abençoar, tem que dizer coisas boas ao seu respeito. E eu sempre fui muito assim. Enfim,
E eu fiz a prova e só para o senhor ter uma ideia, eu me bati tanto naquela prova, me bati tanto. Eu rabiscava para tentar a resposta, porque eu estava ali de frente com a minha chance. Falava, eu não posso, isso não pode passar. E eu saí dessa prova com uma sensação ruim, sabe? Porque eu achei muito pesado o nível das questões e tal. E Deus foi tão bom comigo que essa prova foi cancelada, anulada. Caramba! Anulada. E eles aplicaram uma segunda prova. E eu acredito muito que Deus viu que eu não estava indo bem, e ele diz, cancela e muda o nível da prova. Porque quando chegou a segunda prova, eu recebi aquilo e eu falava, é minha. Mas eu não dizia. Eu cheguei em casa e falei, e aí, como é que foi? Eu não quis contar vantagem. Eu só disse, tem tanta gente boa, né, lá. Então, assim, mas eu tinha dentro de mim algo bom. Então, olha quando o sonho se conecta com Deus. Deus percebe que eu não fui bem na prova. Ele cancela a prova. E ele manda uma outra prova e manda fácil. Aí eu passei em terceiro lugar. Falei assim, uau. E dentro da história do Banco do Brasil, eu me aposento. E quem entra no Banco do Brasil? Meu filho. Caramba! Aí eu falei assim, o sonho meu replicou no meu filho, sobrou para o meu filho. Muito bom. E hoje meu filho está no banco, né? Está no banco. Eu tenho um amigo aqui que é secretário de Desenvolvimento Econômico do município, que ele fala que não tem coincidência, tem Jesuscidência. Sim. Uhum. E é isso. Então, essa é um pouco da minha história. Aí foram 27 anos, né? 27 anos e 4 meses, me aposentei, né? E hoje sou aposentado. Não gosto do termo aposentado, tá? Não, mas está aposentado fazendo palestra, fazendo podcast, aqui, fazendo um monte de coisa. Está aposentado aonde? Não. No teu ponto de vista, o que difere um chefe de um líder? Eu vejo muito o estilo de liderança, uma liderança que eu me preocupo com o desenvolvimento, uma liderança mais humanizada. E hoje, quando se fala em liderança humanizada, né, seu Rui, o pessoal acha que é ser bonzinho. Não, mas é eu tratar as pessoas com respeito. Eu passei por lideranças que batiam na mesa, assustavam as pessoas. Então, isso para mim, e eu digo que eu cresci muito mais com chefes do que com líderes. Porque eu dizia, eu não quero ser igual a esse. Então, eu já estava formatando o meu estilo de liderança. Igual esse, eu não quero ser. Né? Então, o líder ele é desenvolvedor, ele pensa no desenvolvimento, ele é mais acolhedor, ele é mais empático. E, acima de tudo, ele é mais humano. Ah, não vai cobrar? O humano vai, o humano cobra, mas ele cobra diferente. Ele cobra. Eu tive um líder, seu Rui, ele tinha um jeito de cobrar. Ele cobrava com tanta educação que a gente ficava com vergonha. Não, a gente ficava com vergonha da gente. Ele saía e a gente ficava era se reprimindo. Poxa vida, não era tipo assim. Olha o que eu fiz com ele, né? Caramba! Exato, um cara tão educado que ele pedia, ele constrangia a gente sem humilhar, sem usar uma palavra, sabe? Mas ele fazia a colocação, justificava, super educado. Para mim é um grande líder, ao passo que eu tive outro que batia na mesa, sabe? Batia na mesa. Então, assim, eu falo, qual que eu escolho ser, né? É o que bate na mesa, é tipo aquele que briga com o cozinheiro cospe no prato dele, né? Dele. Exatamente, sim. É sempre assim. Uhum. E como desenvolver uma inteligência emocional? Que o senhor aborda isso nas suas palestras, né? Também eu falo bastante disso aí. Seu Rui, eu acredito que só quando você enfrenta algumas guerras, é que você vai se aperfeiçoando, você vai vendo algumas situações, algumas atitudes, alguns comportamentos que você não pode levar
consigo para frente. E alguns comportamentos e algumas atitudes que não vão te levar muito longe. Então, eu digo que você tem que estar o tempo todo revendo as suas atitudes, os seus procedimentos, seja como líder, seja como pai, seja como irmão, algumas atitudes. E o tempo todo eu estar buscando melhoria, eu estar procurando sufocar algumas atitudes, algumas práticas que não são adequadas. Então, você veja, e eu acredito muito, seu Rui, que a maturidade, por si só, ela traz uma melhoria significativa nesse aspecto da inteligência emocional, do equilíbrio, da visão, de você ir regulando esses pontos. Mas, acima de tudo, eu tenho que ter a vontade de mudar. Eu tenho que ter o desejo de fazer diferente. Porque tem as pessoas que muitas vezes elas sabem que estão erradas, que elas têm algumas práticas que não são adequadas, mas elas não querem mudar. Então não adianta. Eu posso orientar o seu Rui, mas se ele não quiser mudar, porque a mudança parte do Senhor. É aquela coisa, ninguém de dentro, ninguém muda ninguém. Né? Enquanto eu não enxergar que eu preciso mudar, que eu preciso ter autocontrole, que eu preciso ter mais equilíbrio. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo muito o quanto a maturidade ela contribui para essa melhoria, né? A maturidade, sabe que ela tirou meu filtro. Vou fazer 53 anos. Quando eu fiz 50, eu prometi que eu não ia guardar mais nada para mim. Que tudo que viesse na boca eu ia falar. E eu estou cumprindo. É muito melhor, a gente se sente mais leve. Desde, é claro, que sim. você não faça mal a ninguém, né? Sim, com certeza, sim. Mas é muito melhor falar do que guardar. Sim. E essa coisa do guardar que tem adoecido as pessoas, né? E não tem nenhum problema em você falar, em você externar, em você verbalizar. O problema é como eu faço isso aí, né? Como fazer, exatamente. Tem que fazer de uma maneira que o outro você não prejudique o outro, né? Sim, sim. Mas o melhor sempre é falar, né? Com certeza. E qual foi a maior lição em mais de 30 anos formando pessoas que o senhor pode passar para a gente, que o senhor já recebeu? Olha, são tantas liçõezinhas, né, que você vai experimentando, né, vai vivendo ao longo disso aí, mas eu tenho algumas situaçõezinhas por exemplo, de alguns reconhecimentos, de alguns agradecimentos de membros de equipes, a capacidade que a gente precisa ter de fazer leitura dentro de um cenário, dentro das equipes, entender o posicionamento, os interesses, os conflitos. Eu me recordo que, passando por uma equipe, eu senti uma situação lá dentro onde alguns colegas tentavam metralhar um colega, né? E dessa leitura, eu aprendi uma coisa comigo, seu Rui, que é nunca olhar para as pessoas com o olhar dos outros, com o que chega. O seu Rui chega e fala para mim de A, o B chega e fala, mas eu tenho o meu olhar, a minha visão, eu não permito ser influenciado por esses dois. Eu também faço a leitura. Por que esses dois estão querendo isso? Por que estão agindo assim? E eu sei que esse exemplo, para mim, ele é muito interessante, muito valioso, porque eu passei a cuidar daquela pessoa. Eu olhava e falava, eu não enxergo isso que eles estão enxergando. E eu passei a cuidar daquela pessoa, e eu cuidei dela enquanto eu estive naquela unidade. E no final, quando eu fui embora, ela chorou e ela disse, Geraildo, foi Deus que mandou você para cá. Se não fosse você aqui nesse período, eu não teria aguentado. Porque ela sabia o que estava acontecendo e eu procurava ser o equilíbrio. Então, assim, é algo que eu acho muito gostoso.
é a forma que você conduz. E isso contribui para o fortalecimento, você gera segurança, você cria um ambiente com bastante segurança, e é o que os colaboradores, os liderados precisam, né? Que tenha um ambiente seguro, que tenha um ambiente que ele esteja sendo liderado por alguém que está cuidando ali, né? Cuidando, entendendo e tomando a decisão que julga mais adequada, sem colocar, sem aumentar o conflito, né? Então, O esse para mim gerenciamento de conflito ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje, do jeito que a gente está com esse mundo de informação chegando muito rápido, né? A informação chega muito rápido, ela chega certa, ela chega errada, ela chega sim. deslocada, ela chega em hora errada, ela chega em hora certa. Então a gente tem que sempre respirar, olhar, né? Chega muita coisa para a gente que às vezes não é Uhum. aquilo, então tem que pensar muito, né? Eu luto uma luta aqui do setor do material plástico, né? Uhum. A minha vida é falar de plástico. Então, o que chega de informação errada, desconexa, mentirosa, e as pessoas pegam essa informação para si como se fossem uma verdade absoluta, né? E a gente entra explicando que não é isso. Estuda, olha, pesquisa antes de você replicar uma informação. Então, isso é o mais complicado, né? É a informação desconexa, né? É a informação errada, aquela informação trovão. A gente Sim. tem muito isso no mercado, muito, muito, muito. A gente vive brigando com ONG, com um monte de gente, porque eles Uhum. vão lá e colocam uma pimenta e sai correndo e deixa a bomba estourar. Uhum. É Sim. muito ruim. É muito bom a gente ter essa velocidade que, né, a gente está conversando aqui. É Uhum. maravilhoso poder bater esse papo, o senhor aí longe pra caramba, e a gente aqui. Eu vou gravar um podcast, né, com um cientista japonês, a gente está armando. Já pensou que loucura? Era impensado isso, né? Sim. Uhum. Sim. E do mesmo Mas- jeito que é bom, acaba trazendo coisas que não são boas, né? Que é o Sim, normal, sim. né? Não vem sempre tudo que é bom, né? Sempre acompanhado de Não, alguma tem, coisa. sempre tem, exato, alguma coisinha para você. E, seu Rui, e é super interessante isso aí. Quando o senhor fala isso aqui, a minha cabeça estava lá. Na época off, né, quando o mundo era off, você a informação era escassa, você não tinha tanta informação como se tem hoje. E hoje você tem tanta informação que o segredo é em você saber como utilizar, o que utilizar, quem ouvir, quem é confiável. Igual o senhor falou aí, tem muito material, tem muita coisa boa, claro, a gente, né, não pode negar isso aí, mas tem muita coisa que requer bastante expertise para você tomar cuidado, para você saber filtrar, para você. Eu digo que hoje você tem que. Você não pode querer acompanhar, ouvir tudo, porque tem muita coisa. Você tem Não. que ser seletivo, saber, não, esse aqui eu vou ouvir, eu É igual tenho. livro, é um por vez. Exatamente, sim. Esse aqui eu vou ouvir, esse aqui não me interessa, esse eu me identifico mais. Quem são as nossas referências, né? Podcast, tem um monte. No Spotify você vai ter tudo. Quem eu quero ouvir, quem inspira confiança. E eu digo, seu Rui, que daqui para frente, com cada vez mais a tecnologia chegando, melhorando, é um trem de doido isso aí, cada vez mais o mundo vai precisar de pessoas de verdade, de pessoas que conectem com a outra, que elas não sejam, que elas não estejam representando no mundo digital. Eu tenho dito isso. E as pessoas percebem. Esses dias eu até escrevi um artigo, semana passada, um artigo no LinkedIn, onde eu digo como que eu cresci no digital? Eu atribuo a quê? E eu digo que eu não tenho medo de errar, de dizer isso, que é porque as pessoas sentem a energia de quem está no digital. A gente bate o olho, por exemplo, foi o que aconteceu comigo e com o senhor. Eu bati o olho,
falei assim, cara, o senhor também tinha uma olhada, ou seja, o senhor sentiu, esse cara é de verdade, eu também senti. Então, você veja, é isso que vai acontecer. E eu digo que é um ambiente que vai selecionar naturalmente quem não é de verdade. Quem está ali só por interesse, representando, quem é um personagem no digital. E eu digo sempre, né, seu Rui, o segredo do sucesso é humildade e autenticidade. Não adianta eu querer estar lá querendo mostrar uma coisa que o Geraildo não é. Eu tenho tanta dificuldade nisso, Rui, que na faculdade, quando tinha que fazer teatro, eu não gostava, porque eu tenho, sério, teve um dia que numa pós-graduação, a professora falou, é uma peça, encenar, aí saímos, e eu pedi para o pessoal, falei, deixa eu fazer um personagem que não tem que falar nada, que não tem que falar uma coisa que eu não sou, tá? Eu sei que eu dei uma crise de riso, eu caí numa crise de riso que a professora pediu um tempo, falou, o Geraildo não consegue entrar. Eu ria e ria. Então, assim, nem ali eu sei representar. Você vai fazer um teatro, vai fazer uma coisa que não, sabe que não é você. Eu não consigo. Então, assim, o digital está muito para isso também, tá? O senhor vê que há uns 2 anos atrás, se apontasse um celular, eu estivesse falando, e alguém apontasse um celular para mim, eu travava, mas travava de fechar aqui. Uhum. Aí o meu filho ficava falando, pai, o senhor precisa falar, fala na internet, fala para as pessoas o seu conhecimento sobre termoformagem, sobre materiais plásticos. Poxa, fica discutindo aqui na mesa com todo mundo vem aqui, fala pra caramba com todo mundo, põe isso na internet, passa para os outros. Eu falo, filho, não vou entrar nessa internet, isso aí não é de Deus, eu não quero isso aí, não vou entrar. E aí foi. Falei, vou fazer um curso de oratória. Aí fiz um curso de oratória com o professor Cláudio Ayabe. Um abraço, professor, é sensacional. Esse professor me destravou, aí eu falei, Segura. Agora tirou o freio do que não podia, né? Então, sim, agora isso segura. Isso é bom. Mas essas vozes, elas precisam, né, tá contribuindo. Eu acho que a gente tem muito o que contribuir e a gente não pode se omitir, né? A gente não pode ficar calado, né? Acho que conhecimento tem que passar, né? A gente absorveu, adquiriu Sim. de alguém, de alguma forma, alguém nos passou, e tem que ir para frente, tem que andar, tem que caminhar, não tem que morrer com a gente, né? Sim, é o socializar o conhecimento, né? Eu gosto muito dessa coisa, não adianta. E é por isso que quando eu falo de aposentadoria, né, seu Rui, eu digo exatamente isso. Poxa vida, você passou o tempo todo se capitalizando em conhecimento, aí agora você vai e deixa isso num canto, para mim não guarda, faz sentido. Né, numa caixinha, guarda numa caixinha. Eu respeito quem chega ao final, né, lá eu digo que CLT se aposenta, mas propósito não se aposenta. Então, assim, né, você tem uma missão, você tem, eu acredito, né, que o meu propósito, eu ainda tenho muito a contribuir, e a minha oração para Deus é muito essa, sabe? Que eu continue sendo útil, que eu continue sendo bênção na vida das pessoas, e que eu possa impactar vidas através da minha história, né, através de tudo que eu vivi, que eu possa ser um pouco de inspiração para as pessoas, né, para estimular as pessoas a sonharem, a acreditarem. E como que a pessoa descobre o seu propósito? Eu me recordo, e tem coisas, né, seu Rui, que alguns descobrem cedo, outros demoram. Só que eu demorei a levantar a bandeira e a entender, de fato, qual era o meu propósito. Mas quando eu olho para trás, e essa coisa de propósito, a gente escuta falar muito hoje. Antigamente não se tinha. A gente era mais ou menos igual batata, né? Era criado, ali jogava lá, brotava, ia dando ramas, enfim. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu já vivia o meu propósito, não de forma consciente. Eu diria que o nível de consciência a respeito do meu propósito, ele é bem recente. Mas quando eu olho para trás, é o que eu vivia, é o que eu vivi muito. Então, assim,
Seu propósito foi desenhado no dia que entrou na agência e veio aquele ar-condicionado, né? Sim, tem muito ali. E eu até digo, seu Rui, que até antes disso, só para o senhor ter uma ideia, eu me recordo, eu sempre fui muito arrimo de família e tal. E eu me recordo que um dia minha mãe conversando comigo, aí falando assim, ô meu filho, fulana está assim, assim, com um problema. E eu falei assim, ô mãe, se a gente fizesse uma carta para o deputado que veio aqui e teve os votos da cidade, eu sei que eu fiz uma carta, não sei como, não me recordo, eu sei que essa carta chegou nessa pessoa, depois aí eu saí para estudar, quando eu voltei, eu falei, mãe, e fulana? Ela falou assim, meu filho, ele mandou buscar ela e fez a cirurgia dela. Eu falei assim, oh Deus. Então, assim, desde lá atrás eu já, né? Então eu já tinha esse olhar de cuidar e de apresentar algumas alternativas, né? Até, seu Rui, também tinha. Minha mãe, eu era o filho que sentava muito com minha mãe e ela começava a falar os problemas e eu tentava apontar solução junto com ela. Então, quando eu olho para trás, eu digo, uau, minha mãe me treinou sem saber que estava me treinando a buscar alternativas, a olhar para as opções. É tanto que hoje eu tenho, e onde foi que eu aprendi? Aprendi lá, coladinho com a minha mãe. Eu e ela éramos a central de solução. Ela apresentava, ela lamentava, ela falava, meu filho, e eu falava, não, mãe, mas e se a gente fizer assim, mãe, se a gente fizer assim, enfim. Então, eu estava lá. Então, quando eu olho para toda essa minha trajetória, eu já vivia o meu propósito, não com o nível de consciência que eu tenho hoje. Né? Sim. Eu vi um post a semana passada que para cada problema que você vê, pense em 3 coisas boas. Uhum. Aí o seu problema, ele ameniza. Ele diminui, né? Diminui. Pense em 3 coisas boas, que o teu problema vai diminuir. Não vai sanar, tem problema que não vai sanar, óbvio. A gente fala aqui, né? Mas sempre pensando no positivo e nunca levando o pensamento lá para o negativo, né? E o senhor acha que o que falta para as pessoas serem mais felizes hoje? Com esse mundo digital, com essa correria, com tudo isso que vem acontecendo? Olha, o senhor Rui, hoje eu costumo dizer assim, hoje eu me tornei uma... Eu nunca fui aquela pessoa com muita ganância de querer muito, sabe? Hoje, se me perguntar assim, o que eu queria para o mundo, eu queria um mundo melhor, onde não tivesse tanta falta para a maioria, né? Então, assim, é uma minoria com muito e a maioria sem, essa desproporção. Mas eu sempre fui muito minimalista. Quando eu passava as dificuldades lá no Nordeste, o que era que eu pensava que era rico? Eu falava, se tiver a casa, tiver um carro, um freezer cheio de carne, né? Tipo assim, tiver a comida, tiver roupa e tal, sabe? É rico. É rico. E o meu conceito de riqueza é muito isso. Só para o senhor ter uma ideia, seu Rui, lá em casa a gente dormia de rede. Quando a rede rasgava, a gente ia dormir no chão por uns 30, 40 dias, até ter condição de comprar uma outra rede. Isso fez com que hoje o Geraildo, se chegar em qualquer lugar e disser, não tem cama. Eu falei, eu durmo aqui no canto, durmo, não tenho nenhum problema. Aí, hoje, quando eu tenho uma necessidade, estragou um liquidificador, estragou a geladeira, vai lá e compra outro. Aquilo, eu volto com a sensação, falo, eu sou rico, eu comprei na hora, porque a rede era 30, 40 dias. Então, eu estou lhe dizendo isso para dizer que felicidade é quando eu agradeço o que eu tenho, quando eu sou grato a Deus, quando eu não murmuro de nenhuma situação que eu estou passando. Hoje, infelizmente, as pessoas elas se comparam muito com quem está à frente, com quem está melhor do que ela, com quem posta melhor do que ela, com quem está mais instagramável do que ela. Então, isso é péssimo. Eu olho muito para mim, eu olho muito para o que eu tenho, sabe? Eu olho muito para a vida que eu levo,
Entendeu? Então, assim, quando... E a gente não precisa de muito para ser feliz. Essa é Existem a grande... reclamações demais de pequenas coisas, né? Exatamente, as pessoas reclamam, murmuram demais, e eu tenho uma característica minha, eu não reclamo. Eu sei quando a situação vem e é para reclamar, eu falo, não reclamo. Eu procuro olhar para algum motivo que eu tenha que agradecer, para alguma coisa boa que me acontece. E graças a Deus, esse Geraildo de hoje é o Geraildo de sempre, que sempre teve muito esse olhar de buscar solução, de enfrentar, de buscar alternativa e de acreditar em dias melhores. Isso eu tenho uma coisa, eu sempre acredito, sabe? Eu sempre acredito que o amanhã será melhor, né? Eu só acredito em sorte ou em preparação? Em preparação. Em preparação. Em preparação, em sonhos, né, em você acreditar nos seus sonhos, mas você se preparar. Você não pode, nós não podemos cruzar os braços. Hoje, quando eu olho, até algumas pessoas às vezes falam, Geraildo, vai curtir tua aposentadoria. Eu falo assim, gente, eu estou tão feliz fazendo o que eu faço. Estou curtindo demais. Vou na academia 10h30 da manhã, quando eu estou lá, seu Rui, olha só como são as coisas, né, de gratidão e olhar. Cara, quando eu estou ali numa esteira, 10h30 da manhã, aí eu fico pensando, meu Deus, a maioria está lá trabalhando, eu estou aqui numa academia, que o pessoal brinca e diz que é o horário dos herdeiros, né? Dos herdeiros. Enfim, então até são essas coisinhas pequenas. E eu digo sempre assim, seu Rui, a gente tem que ter muita, muita gratidão. Eu tenho dias que eu acordo, que eu falo assim, meu Deus, parece que eu acordei doido. Mas assim, o meu coração transbordando de gratidão, transbordando, sabe? Agradecendo a Deus, agradecendo, agradecendo. Então, assim, para mim o segredo do sucesso é você agradecer e você nunca murmurar, não reclamar de nada. Porque às vezes as coisinhas vêm para te testar, para ver como é que você vai reagir. Mas a gente tem que estar se preparando, a gente tem que estar... Só para o senhor ter uma ideia, hoje eu me questiono direto, onde é que eu preciso melhorar? Por exemplo, vou começar essa semana um curso com o pessoal lá de Joinville, um curso onde eu vou reaprender a ler, onde a promessa do curso lá é de que eu vou ler um livro de 200 páginas em 40 minutos. Eu falei, uau, vou virar uma máquina de ler, vou virar um trator, vou virar... Mas, enfim, eu estou dizendo isso... É aquele filme antigo que o cara... Faz, mais ou menos. Não sei se o senhor viu, tem um videozinho no Instagram que um menininho, eu acho que ele não estudou a lição, aí depois ele fica colocando o dedo no livro, aí ele coloca aqui, né? Passando para... Não vi. Está passando a informação. Está passando, Então, quem sabe eu vou chegar a esse ponto. Mas eu só estou dizendo isso para dizer que não tem idade, não tem limite. Os limites somos nós que colocamos, e eu procuro hoje viver uma vida sem limites. Inclusive, por falar em Sem Limites, tem um livro muito bom, tá, seu Rui? Sem Limites. Esse livro é espetacular. Estou num clube do livro, buscando... Teu? Não, esse é de um autor americano, eu não me recordo o nome dele, Tá. depois eu compartilho com o senhor ele. Mas é essa busca, então é essa preparação. Aí, de repente, a coisa acontece e diz, nossa, mas teve sorte, né? Mas você não sabe o que a pessoa estava fazendo, né, para que aquela sorte acontecesse. Né? A sorte do cara que acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, não tem hora para voltar para casa, né? Sim, Essa sim. é a sorte do cara, né? Sim. E no seu ponto de vista, qual é o verdadeiro significado do sucesso? Eita, sucesso. Esse conceito ele é tão particular, né? Sucesso para uns é ter muito, é ter muitos bens materiais. Isso se traduz muito como sucesso. Mas sucesso para mim é exatamente um pouco disso que eu disse, né, seu Rui, de eu estar bem, de eu estar realizado, de eu estar me sentindo bem, em paz comigo, em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais, como diz Roberto Carlos, né, lá na música. Mas sucesso é um pouco disso. E sucesso é eu estar bem comigo mesmo,
é eu ter o mínimo, é eu ter o básico, eu não passar necessidades, eu não passar privações, eu conseguir fazer o que eu desejo, isso sem exagero, sem extravagância, não é sobre dinheiro, e até porque eu digo que tem coisas, seu Rui, que a gente faz e que traz felicidade, traz prazer, e que nem envolve dinheiro. Então, isso é verdade, sucesso. Isso é verdade. sucesso. Por exemplo, esses dias eu sempre reflito e eu digo que eu ajudei minha mãe muito mais quando eu não trabalhava remunerado, antes de eu trabalhar, porque eu estava lá colado Tava com junto ela, com ela. ajudando, estava junto. Então, assim, isso eu estava ajudando muito minha mãe, estava fazendo serviços braçais que ela não podia, e não envolveu dinheiro algum, né? E não, eu não desembolsei para isso. E eu digo que, se me perguntar o que foi mais importante, para mim foi isso, foi esse período lá que eu fiz por ela, que eu estava lá, e sem gastar. Então, assim, para você ser feliz, a gente não precisa de muito. Infelizmente, a grande maioria segue o que a mídia diz, o que a mídia mostra. Hoje, tem uns perfis que, infelizmente, eu não gosto daquilo, se não me convence. Eles querem mostrar que tem sucesso, que eles estão ganhando muito dinheiro, então eles, além de falar as cifras, eles colocam aqueles carros. Eu vejo alguns Ah, profissionais eu só que eles passo. precisam, eles têm que ir obrigatoriamente. Se eles não forem, não demonstram que tem sucesso. Mas é ir, tipo, em Nova York, é ir na França, é ir em alguns pontos no país que, quando o pessoal vê, fala: nossa, esse cara está rachando de ganhar dinheiro. Então, É. muitas vezes foi parcelado no cartão, não se sabe, mas ele está querendo passar essa imagem. Que imagem você está querendo passar? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não comprar algumas imagens, viver a nossa realidade. E quando eu miro nessas pessoas, sem sombra de dúvida, eu vou me frustrar, eu vou reclamar da minha vida, eu vou ser um ingrato, eu não vou ter um olhar de gratidão. Então, sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é isso. É essa vida, uma vida digna, uma vida que eu não preciso esbanjar, mas uma vida que, se a rede, se a rede rasgou hoje, eu vou amanhã cedinho na loja e compro uma outra rede. Isso para mim é sucesso. Né? Estragou um trem, o carro deu um problema, você no dia seguinte já mandou consertar, você não passou, vou ter que esperar 30, 40 dias. Então, e é a gente agradecer muito a Deus por tudo pelo básico, né? Agradecer o básico que Deus nos dá. Sim, e aí a vida do seu Geraildo, o aposentado, né? Aposentado do CLT. Conta pra gente aí, esse aposentado na Skybike, né? Como é que foi isso aí? Como é que o senhor foi parar lá? Lá no sertão não tinha bicicleta para andar, e aqui foi andar na mais alta do país, né? Nas alturas. Na verdade, tudo começou quando eu fiz um salto de paraquedas, aqui em Rondônia mesmo, na capital, em Porto Velho. Já faz muito E, tempo? não, isso foi em 2021, Agora? em 2021, Agora, foi. aposentado já. Aposentado, exatamente. E uma das coisas, seu Rui, é que eu pensei assim: eu não quero que esse termo aposentado fique impregnado em mim, cole em mim. Não, eu Ah, quero não mostrar cola. que eu sou um velho diferente, Não cola. diferente dos iguais. E aí eu recebi um convite para ir saltar de paraquedas e eu fui. E daí eu me apaixonei. Eu sei que eu fiz um salto, com 30 dias depois, eu acabei saltando com meus filhos, nós fizemos um salto conjunto, foi um presente praticamente do Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais era no domingo, nós saltamos no Você sábado, tem e quantos filhos? daí são 3 filhos. E aí, seu Rui, a adrenalina tomou conta, eu ativei o botão aventureiro. E aí eu procurando, um amigo meu falando que quer saltar de paraquedas, eu disse: tome muito cuidado, é viciante, tá? E depois você vai para drogas piores. Aí eu procurando, eu descobri lá em Urubici um salto de pêndulo. E eu saltei de pêndulo e fiz uma skybike. Só que voltando a Urubici em 2024,
eu ia na mesma Skybike. Aí um rapaz falou assim: não, Geraildo, aqui tem a mais alta do Brasil. Eu falei: uau, eu quero quebrar esse É essa recorde. aí que eu vou. É essa que eu vou. Aí eu fui lá e eu fiz essa Skybike. Então eu já fiz 2 Skybikes, 4 paraquedas, 3 pêndulos, mais um E rapel. é longe o trecho que vai com essa bicicleta? Eu nunca vi. O senhor me apertou agora. Eu não sei, eu só sei a altura, mas eu não sei qual é a distância Aí fica andando dela. quanto tempo? A adrenalina é tão alta que não dá nem É para. alto, não, você nem. Não demora tanto, não, tá? Não demora. Porque você vai e você volta, né? Então, mas assim, um precipício ali embaixo, você vê aquela, né, na cachoeira ali. Pô, que legal. E é tanto que na segunda vez eu considero que eu evoluí, né, em relação à primeira de Skybike, porque na primeira vez eu estava ali grudado, eu não soltei o guidão. E o rapaz mandando soltar, eu falei assim: não. Ele falou: olha para baixo. Eu falei: não, não olhava para baixo, não, eu só olhava aqui na frente. Aí eu olhei rápido assim e voltei. Eu falei: vai que eu fico tonto aqui. Não, eu sei, fui. E na segunda vez eu já evoluí porque eu soltei o braço. Eu falei assim: uau. Aí já foi passeando já. Já fui conversando e soltei o braço, soltei. Eu falei assim: uau. Então, assim. Mas eu quero fazer mais coisas, sabe? Eu quero aproveitar muito isso. Isso é esporte radical, né? Isso É. é bem Uhum. alto, né? É. Muito bacana. E, na verdade, qual foi o maior risco que o senhor já assumiu? O maior risco é. Eu diria que essas aventuras, para mim, eu nunca tinha, né, feito nada parecido e não me imaginava fazendo. Até porque, seu Rui, eu tenho muito medo de altura. Tenho muito medo de altura. É tanto que Caramba. morro de medo de altura. Se disser aqui, ó, coloca uma escada e sobe aqui no telhado da casa, eu não vou. Eu não vou. Minhas pernas ficam bambas no meio da escada. Então, assim, foi um desafio muito grande, Uma né? superação Uma gigantesca. superação gigantesca para mim disso aí. Nossa, que maluco, né? Uhum. E as palestras que o senhor faz? Normalmente o senhor dá palestras para grupos de pessoas, de empresas, para grupos fechados, o senhor faz tipo eventos fechados em alguns locais. Como funciona a questão de palestras que o senhor faz? Ô, seu Rui, essas aí tem também no online, inclusive tem um tempinho aí que eu fiz uma com o pessoal de Belo Horizonte, de um supermercado, eu acho 200 funcionários, né, reuniu. Esse tempo eu fiz em umas instituições financeiras também, tudo no digital. Então, tem alguns convites que eles vêm, né, em algum evento fechado. Esse ano, eu acho que foi em março, para o Banco do Brasil, aqui do Mato Grosso, um superintendente que é meu amigo, né, me convidou e eu fui falar um pouquinho da minha história, contar a minha história, como forma de inspirar e de motivar esse pessoal. Tem escolas que convidam também, né, escolas presencial, mas eu diria que o meu mundo muito é digital, né? Então, assim, tem algumas participações em eventos fechados, né? E eu entro com algum tema, dependendo da necessidade, alguma coisa que conecte com os projetos que eu participo, né? O senhor faz mais assim, é mais emocional, mais Motivacional, é motivacional? um pouco motivacional. É muito motivacional, também tem muito falando sobre liderança, e depende da demanda. Eu só falo assim, me diga o tema, né, para eu ver se conecta, se é algo que eu gosto. Porque não adianta você falar alguma coisa se você não gosta e se não é a tua verdade. Então eu gosto que seja algo que que eu me sinta bem fazendo e falando, né? Mas tem muito motivacional, tem muito que, às vezes, algumas empresas, quando convidam, é porque tem um time que, às vezes, está, né, meio desengajado, está meio sem força.
tudo mais. Então, quando eu chego lá... E mais, seu Rui, o que acontece? Aí, se tiver uma meninada lá desanimada, chega um velho com a energia, um velho em 220, aí faz vergonha na meninada. Ai, o Faz velho desse, vergonha. um velho fazendo isso, falando isso, trabalhando, atuando, querendo, né? Então, assim, é fazer vergonha na meninada mesmo, é um pouco do meu papel, né? Eu acho sensacional. Acho que eu não me vejo parando de fazer Não. nada nunca. Acho que só a hora que fechar o olho mesmo, porque cada vez eu quero fazer mais coisas e mais coisas diferentes. Com certeza. Seu Rui, sabe o que é que eu costumo? Eu sempre digo isso. Eu digo assim: quando eu vejo algum funcionário, algum colaborador naquela ânsia de se aposentar, não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de largar tudo isso. Aquilo que ele faz é um fardo. É um É fardo. um fardo. E eu digo que quando você faz o que gosta, tem muito amor no que você faz que você nem percebe que faz, você faz com amor, você nem vê o tempo passar. E aí você não fala disso. Ah, eu quero. Não, eu não quero, sabe, parar, eu quero continuar, eu acredito que eu posso contribuir muito ainda, então eu não me visualizo, eu digo assim, só Deus para parar. Se Deus disser, opa, se aquieta, é hora, aí você tem que obedecer. Mas enquanto Deus não disser isso, né, você tem que, eu quero continuar. Deixa eu ver, eu tenho um instituto, né, que é o Instituto Sou do Plástico, que a gente trabalha com educação de jovens, né, de jovens, adolescentes, e assim, isso foi um negócio que aconteceu por acaso, e é um negócio muito motivador mexer com o jovem, né? Eles têm muitas dúvidas, muitas coisas, são muitas trocas que a gente pode fazer, que a gente troca, né? A gente não passa, a gente troca. Sim. Eu estou inaugurando agora a sede do Instituto, acabei de escrever um livro que vai ser publicado aí agora no próximo mês. Então, é fazendo tudo ao mesmo tempo, toda hora, correndo para lá e para cá. E eu acho que a vida nossa tem que ser assim, tem que ter propósito, né? Sim, com certeza. E propósito não se aposenta, não esqueça, né? Não, propósito não aposenta, acho que é a única coisa que não aposenta. Não, é isso. E eu falo assim, né, seu Rui, o mundo precisa muito, sabe? Assim, se cada um fizer um pouquinho, se cada um contribuir, se cada um deixar uma boa pegada, né, disso aí, o mundo vai se tornando melhor. A gente não pode perder a esperança, não pode perder a fé em dias melhores e a gente continuar acreditando, né? Que é possível, sabe? A gente não pode desistir. E, infelizmente, a gente vê muita gente parando, né? Desistindo e desanimando com a vida e com tudo, né? Tem muita gente desanimando e desanimando muito fácil, né? Sim. Parece que antigamente a gente tomava mais pancada, a gente era um pouco mais firme para tomar pancada, né? Hoje tomar pancada é o avesso do não, né? Falou um não para a pessoa desmonta, né? Quantos não nós já levamos, né? Sim. Sim. Os nãos, hoje eles são muito complicados. Sim. Muito mais do que era antigamente. Antigamente a gente tomava o não, falava, tá bom, vamos ver, vamos batalhar pelo sim, né? Sim. E é muito bacana. E se pudesse abraçar hoje o menino de Coremas, o que diria para ele? Eita, está na moda, né, seu Rui? Hoje falar, né? Eu diria que valeu a pena, né? Eu diria que valeu a pena e tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo, valeu a pena esperar, valeu a pena ter paciência e valeu a pena não ter desistido. E eu digo que desde pequeno, né, eu aprendi a sonhar. Então, assim, valeu muito a pena sonhar. E aquele menino sonhador mora dentro de mim, ele continua dentro de mim, assim, com muitos sonhos e cada vez mais sonhando. Então, valeu muito a pena. Tudo que eu passei, tudo que eu experimentei, né, todas as pedras, todos os obstáculos, eles me fortaleceram e eles fizeram o Geraildo que eu sou hoje. Né? E o Geraildo hoje deixando uma mensagem
para aquela pessoa que acha que está passando a pior fase da vida dela. No momento pode até ser a pior fase da vida dela, né? Que mensagem o senhor deixaria para essa pessoa? Ô, seu Rui, tem uma letra de uma música, os meus colegas sempre brincam, porque eu sempre faço questão de dizer essa música, né? Eu amo essa letra e ela passa uma mensagem muito forte, que ela diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Essa música é Sementes do Amanhã. Sementes da Manhã. Eu amo essa música. Tem ela com Erasmo Carlos, né? Tem ela com Gonzaguinha. É muito bonita. Então, assim, é que a gente não perca a nossa capacidade de sonhar. Que a gente, se os sonhos que ficaram adormecidos, que você resgate. E nem todos os sonhos a gente vai realizar. E não tem nenhum problema, está tudo certo. Mas é que você não pode parar de sonhar, parar de acreditar. E acreditar em dias melhores, sabe? Eu acho que, para mim, esse é o maior segredo, sabe? É sempre acreditar, sempre buscar o melhor, né? Sim. Uhum. E quando sua história for contada daqui a 50 anos, o que o senhor gostaria que dissesse sobre a sua pessoa? Eu gostaria que dissessem que... Eu brinco, né, seu Rui, que eu digo assim, olha, eu quero muita gente chorando no meu velório. Se não tiver, para mim não valeu a pena. Né? Mas eu quero. Tem um pessoal que eu digo, olha, você vai ficar responsável por fazer os anúncios nas redes sociais, você vai fazer essa homenagem, brincando, né? Quando eu tiro alguma foto, eu digo, olha, essa vai ficar muito boa pro dia do velório. Mas é dizer que eu contribuí, que eu deixei algo de bom na vida das pessoas. Né? Se eu ouvir isso aí, quer dizer, eu não estarei, né, para dizer, mas se disserem isso, eu sinto que eu cumpri o meu papel, sabe? Dizer do quanto eu contribuí, do quanto eu fui útil na vida pessoal, na vida profissional, das pessoas que cruzaram o meu caminho. Eu acredito que não tem realização maior do que isso, né? Do que você sentirem saudades de você, saudade boa, né? Aquela saudade gostosa de dizer, olha, aprendi com o Geraildo me ensinou isso, o Geraildo passou por aqui, e as pessoas perceberem, né, da marca que você deixou na tua caminhada. Acho que isso é essencial para todo mundo, é deixar uma marca, deixar um legado, né? O que acho que a gente faz para isso, né? Sim. Seu Geraildo, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Foi muito rápido, olha, nem vi a hora passar, foi bem... A gente ficou batendo papo aqui, foi rapidinho, né? Passa rápido. Tem alguma pergunta que eu não fiz, o que o senhor gostaria de abordar, algum tema? Seu Rui, eu acho que a gente tratou, né? Eu acho que a gente foi nos principais, né? Eu acho que os principais nós trouxemos aqui. E se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais? É facinho, facinho. Quando jogar lá no Google Geraildo, ele vai dizer, você quis dizer Geraldo? Aí você diz, não, Geraildo, porque o Google é danado para querer direcionar para o Geraldo. Você quis dizer Geraldo? É Geraildo Santana. As minhas redes sociais basicamente são o Instagram e o LinkedIn, né? Que eu tô lá. O senhor gosta muito do LinkedIn, né? Eu gosto de lá. Não sei nem mexer, seu Geraildo. Oi? Eu não sei nem mexer. É muito bom, eu gosto. É a minha principal. E eu brinco que quando alguém fala, eu digo, olha, lá não é para você ficar mostrando peito peludo, ficar com as pernas de fora, não. Lá A coisa é séria.
Lá a coisa é séria, mas eu gosto de lá. É Geraildo Santana, tá? Tá bom. Então, muito obrigado, seu Geraildo, por ter participado com a gente do Pod Plástico. Hoje nós fizemos um Pod Plástico completamente diferente. Nós não falamos de materiais plásticos hoje. Foi um Pod Plástico bem diferente, bem gostoso. Muitíssimo obrigado, senhor, por ter participado com a gente. E se o senhor quiser deixar suas considerações finais, por favor. Senhor Rui, só agradecer e dizer, né, da minha satisfação, da minha alegria em ter podido conhecê-lo, né, no digital aqui. Nós batemos um papo naquele dia, muito agradável, por sinal, assim, e dizer que eu fiquei bem feliz. E confesso que como passou um tempinho, né, sem a gente definir nada do podcast, eu pensei, o seu Rui desistiu. Eu falei, mas está tudo bem. Mas aí o senhor falou, não, era dando uma organizada para o formato, né? Mas, assim, dizer da minha felicidade, exatamente até por isso, de ser o pod plástico, né, onde traz mais assuntos de plástico, a oportunidade de eu contar um pouco da minha história. Então, assim, é muito prazeroso para mim, sabe? E minha gratidão ao senhor pela oportunidade. Eu que agradeço a presença do senhor. Foi um bate-papo espetacular. E para você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado. Se não nos segue, nos siga. Ativa o sininho. Se gostou, deixa uma mensagem. Se não gostou, deixa também dizendo porque não gostou. Aqui a gente evolui continuamente. E muito obrigado e até o próximo episódio do Pod Plástico.